Oi, muito bem, Brasil! E hoje você está aqui comigo para uma aula completa sobre mais uma estrutura essencial para o seu inglês. Se o seu objetivo é conseguir falar inglês naturalmente, falar inglês com confiança. A estrutura que eu trouxe aqui para você hoje é uma estrutura extremamente usada, eles usam all the time, seja em contexto formal, em contexto informal. E você não vai só tomar conhecimento dessa estrutura, mas eu também vou te mostrar como que você forma frases com isso. Então, eu sempre falo para vocês que são 3 os potes que você precisa preencher quando o seu objetivo é conseguir falar inglês naturalmente. Então, ter um speaking de qualidade, ser fluente em inglês. O pote número 1 é o pote de vocabulary, o pote número 2 de structures e o pote número 3 de pronunciation. Então, não é sobre você estar aprendendo inglês, aprendendo sobre inglês, e sim sobre estar o tempo inteiro, em cada ciclo de estudo, em cada prática sua, estar tendo ganho significativo de memorizar tudo isso, tá? Não só ter contato. Vocabulário, estruturas e pronúncia. Então, o tema dessa nossa aula de hoje a gente vai focar, vamos falar de vocabulary, vamos falar de pronunciation, mas o nosso foco central vai ser então falar sobre structures. Como que você forma frases em inglês? Se você vai observar, a gente vai aplicar a método DQD, vamos aplicar bastante efeito cotonete, que não vamos falar da regra de gramática, o uso da regra da gramática, porque quando o assunto é desenvolver a sua fala, você estudar por essa parte técnica não faz sentido nenhum. É a mesma coisa, para fazer uma analogia para você, de você querer aprender a dirigir. Esse é o seu objetivo. Eu quero aprender a dirigir, quero dirigir bem, de forma segura. E daí você pega um manual e começa a ler sobre o motor do carro, sobre o que o motor do carro é feito, como que funciona essa peça, o nome de todas as peças que tem ali no carburador, acho que é assim que fala, quando você abre assim, né, enfim. Então percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Aí futuramente, se você quiser pegar a parte técnica de gramática, enfim, show de bola, eu amo estudar gramática, você pode sim lapidar a sua skill, a sua habilidade. Mas o ponto é, você faz isso depois da fluência. Então esse é o caminho mais eficiente e hoje em dia a gente tem recurso tecnológico para poder embasar tudo isso e para poder te trazer resultado. Então se você quer resultado para o seu speaking, esse vídeo é o seu lugar, aqui comigo é o seu lugar. Então vamos lá. A estrutura que eu trouxe aqui, inclusive você vai encontrar vários outros vídeos aqui no YouTube, onde você vai encontrar essa dinâmica de como montar frases em inglês. Então como que funciona? Eu sempre trago para você uma estrutura X importante e a gente pensa em complementos, como que você pode formar a frase com aquilo dali, acrescentando acessórios e complementos. Então você vai sair dessa aula entendendo o uso dessa estrutura, quando que você vai usar isso e como é que você forma frases de forma correta e natural. Então, para poder ajudar a gente aqui, eu trouxe a ferramenta para a gente poder trabalhar, 15 sentences. Então a gente vai trabalhar 15 possibilities, não vou nem chamar de sentences, vou chamar de possibilities. 15 possibilidades, 15 frases usando essa estrutura com essa mesma intenção. So, are you ready? Let's do it. Tô aqui com o meu papel, o meu guia, para eu poder não esquecer de nenhum exemplo e ficar bem caprichado para você. Então, esse é um conteúdo, como você pode ver, eu tô aqui no quadro branco, papel e caneta, tá? Pega o papel e caneta e vamos lá. A estrutura que eu trouxe hoje gera muita dúvida. Por quê? Porque as pessoas, quando elas vão traduzir essa estrutura, elas falam why, mas eu achei que eu tinha que usar o have nesse caso, porque é uma ideia de ter, só que é um ter diferente. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que tem, 2 pessoas conversando, tá? Aí a pessoa A fala assim, oi, licença, sabe me dizer, enfim, tem um café aqui nesse shopping? Tem uma loja de café, né? Tipo um coffee shop. Em inglês a gente fala coffee shop. Pega aí, esse vocabulary. Eu amo coffee shop. I love coffee. Então, coffee shop é um dos meus lugares favoritos. Então, para você poder falar, tipo, a cafeteria, uma loja de café, coffee shop. Então, você pergunta, tem uma cafeteria nesse shopping? Olha que interessante, a gente fala tem. E as pessoas ficam se coçando para poder botar um have. Só que, na verdade, não vamos usar have nesse tipo de intenção. Porque esse ter nessa frase, sabe? Imagina só que a pessoa fala assim, tem um café
nesse shopping? Então, você sabe me dizer se tem um café nesse shopping? Esse tem aqui, você consegue perceber que ele não é um tem de posse, percebe? Ele é um tem de tipo assim, existe um café aqui? Há um café aqui? Então, tem um café nesse shopping? Não é o mesmo ter de quando eu falo eu tenho um celular, eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Isso aí é posse, eu sou dona daquela casa, eu sou dona daquele celular. Esse ter aqui é diferente, então a gente não vai usar have, tá? A gente vai usar essa base de there is ou there are. Mas primeiro vamos focar no there is. Então essa combinação dessas duas palavras vão dar meio que a ideia pra gente de tem, no sentido de há, de existe, tá? Então nessa intenção. Só que se você para aí, você não está ganhando confiança nessa estrutura, você não está pegando informação suficiente de como dar vida para isso. E aí, é onde uma das armadilhas que as pessoas caem é essa. Falar, eu já entendi, beleza, there is, I, mas não sabe como é que isso fica numa frase, não sabe qual que é a ordem, não sabe em que tipo de contexto eles usam isso. Então, vamos dar um passo eficaz com o seu inglês. Por exemplo, eu posso virar e perguntar assim, ó. Fazer uma pergunta. Então, essa é a base que a gente vai trabalhar, tá? Eu posso virar e perguntar assim. Pergunta. Tem um café nesse shopping? Então, ficaria assim, ó. Is there a coffee shop in this mall? Is there a coffee shop in this mall? Observa que, Gabi, você não falou que era there is? Por que aqui ficou is there? Então, já quero começar te deixando presente para isso daqui. A gente vai falar is there e não there is, porque é uma pergunta. Então, na pergunta, a gente vai colocar is there, a gente vai inverter a ordem, tá? Então, eu vou usar a base de is there e vou colocar o meu complemento. Nesse caso aqui, uma cafeteria neste shopping. A coffee shop in this mall. Então, eu boto, is there a coffee shop in this mall? Todo o nosso conteúdo, gente, todo o conteúdo que eu posto aqui na internet, no YouTube, no Instagram, anyways. Qualquer lugar que eu posto, o meu objetivo com você é que você repita em voz alta, sempre, tá? Então, sempre vai interagindo comigo em voz alta. So, is there a coffee shop in this mall? Ainda usando essa base para te dar ainda mais substância nisso daqui, eu posso então perguntar assim, ó, vem cá, só que ao invés de falar tem uma cafeteria neste shopping, eu posso virar e perguntar assim, ó, tem um restaurante perto daqui? Então eu vou falar, is there a restaurant, olha que interessante, nearby? Vocabulário útil aqui, percebe? Is there a restaurant nearby? Essa palavra nearby é como se fosse a ideia de tipo near here, perto daqui, tá? Então você pode falar nearby ou near here. Então eu posso perguntar, is there a restaurant nearby? Tem um restaurante perto daqui, ao redor daqui, enfim? Então, ao invés de falar, is there a coffee shop? Eu posso falar, is there a restaurant nearby? Eu quero te deixar presente aqui para um efeito cotonete que estamos aplicando aqui. Você percebeu? Quando eu falei esse, is there a coffee shop? É muito provável que eles vão fazer o seguinte som, ó. Is there a, is there a. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou sublinhar o que tiver de efeito cotonete, tá? Então, olha que interessante. A gente pode fazer uma conexão natural aqui. There. Is there a coffee shop in this mall? Is there a coffee shop? Is there a coffee shop in this mall? Aqui. Is there a restaurant nearby? Is there a restaurant nearby? Percebe? One more example. Mais um exemplo. Eu posso perguntar, ainda usando essa base, ó. Como se fosse um puzzle, como eu sempre falo, tá? Como se fosse um quebra-cabeça. Eu posso chegar e te perguntar assim, ó. Vem cá, olha que palavra útil, que vocabulário útil. Tem uma, sabe aquela máquina que a gente tem de dinheiro? Como é que é o nome disso?
Eu esqueci o nome disso em português. É como se fosse aquela maquininha de dinheiro que você pode sacar, sabe? De 24 horas, enfim. Então eu posso perguntar assim, olha, is there an ATM? Eu vou arrumar aqui, tá? Ele nunca me deixa colocar an. Is there an ATM in this hotel? Então eu posso usar esse seguinte complemento. Quer dizer, vem cá, tem uma maquininha de dinheiro neste hotel para eu poder sacar o dinheiro? Então fica, is there an ATM in this hotel? Então esse ATM é essa ideia dessa máquina aí, que eu esqueci agora como é que fala isso em português, mas você sabe o que eu tô falando, né? Aquelas maquininhas 24 horas que ficam no shopping, estabelecimentos. E aqui também tem efeito cotonete, então na hora de falar esse there com an, então pode ficar, is there an, is there an, e digo mais, quando a gente fala esse an pro ATM, também pode aplicar efeito cotonete. Então fica assim, ó, tudão aqui, ó. Is there an ATM? An ATM? There an ATM? Is there an ATM in this hotel? Excuse me, is there an ATM in this hotel? Percebe? Então, todos esses 3 exemplos, a gente está usando essa base de vem cá, tem, e eu quero te deixar presente para isso daqui, ó. É um ter no sentido de de existe. Há uma cafeteria nesse shopping, só que ninguém fala, né? Há um restaurante por aqui, muito formal, né? Então, por isso que as pessoas confundem, porque acaba sendo tem, mas não vai ser have nesse tipo de intenção, tá? Is there a coffee shop in this mall? Is there a restaurant nearby? Is there an ATM in this hotel? Agora, eu posso pegar e ao invés de eu fazer pergunta, né, porque eu tô perguntando, eu posso afirmar. E daí, eu posso falar assim, ó, tem o quê? O que eu peguei aqui, ó? Tem uma mulher esperando por você. Observa, agora eu não tô mais falando de lugar, né? Ah, tem um restaurante, tem não. Eu tô falando assim, olha, tem uma pessoa esperando por você. Tem uma mulher esperando por você. Para eu afirmar, eu não tô mais perguntando, a minha base vai mudar um pouquinho. Ao invés de eu falar is there, eu vou botar na ordem natural. E vou falar there is. There is. Então eu vou usar a base there is. Porque agora eu estou o quê? Eu estou afirmando, ok? Então eu vou falar there is. There is uma mulher esperando por você. Vai ficar assim, ó. There is a woman waiting for you. Sem ser pergunta, afirmando, ó. There is a woman waiting for you. Tem uma mulher esperando por você. Waiting for you. O que eu quero que você observe aqui? Que na hora que a gente vai falar esse there is a woman, tem efeito cotonete aqui, ó, desse is pro a. Então fica meio assim, is a. There is a woman. There is a. There is a woman waiting for you. For you. Esperando por você. Eu posso falar, por exemplo, ao invés de falar que tem uma pessoa, eu posso falar, tem um posto de gasolina do outro lado da rua. Também, ó, falando de lugares, né? Tem um posto de gasolina do outro lado da rua. Então, afirmando, então eu vou usar exatamente essa mesma base aqui. Só que ao invés de eu falar there is a woman waiting for you, como é que vai ficar um posto de gasolina? Quem sabe? Um posto de gasolina vai ficar a gas station do outro lado da rua, across the street. Percebe? There is a, também tem efeito cotonete. There is a gas station across the street. Aqui também tem efeito cotonete. Na hora que a gente vai falar esse gas station, como a gente tem 2 sons iguais, ó, é outro padrão de efeito cotonete. Eles costumam meio que sumir com um desses sons. Então fica gas station, gas station. Ao invés de falar gas station, percebe? There is a gas station across the street. Então, do outro lado da rua, across the street. Te falei que você também ia ter ganho de vocabulary, na verdade. Então, there is a gas station across the street. Ou ainda, eu posso falar assim,
Ah, no meu apartamento, na minha casa, tem o quê? Quando você está falando dos rooms, dos cômodos. Ah, tem um banheiro, tem uma sala, tem uma cozinha, né? Ah, quantos cômodos tem na sua casa? Então, esse tem nessa frase vai ser usando essa ideia tipo de there is, essa combinação aqui, ou there are, tá? Eu vou te deixar presente para isso aqui, que uma variaçãozinha disso daqui é você falar there are, mas eu já te mostro quando que você vai usar isso daqui, beleza? Combinado? Então não criemos pânico. Eu posso falar então assim, olha, no meu apartamento tem uma sala de estar, um banheiro, um quarto e uma cozinha. Então eu posso falar assim, ó, there is, eu tô afirmando, né? Então eu posso falar, there is a living room, a bedroom, and a kitchen in my house, na minha casa, vamos botar assim. Então, ó, tem uma sala de estar, um quarto e uma cozinha na minha casa. Então, o que eu quero que você observe aqui, ó, eu vou deixar marcado there is a, porque aqui também tem feito cotonete, there is a living room, a bedroom and a kitchen in my house. And a kitchen in my house. Aqui também tem efeito cotonete, ó. Ao invés de falar and a, você pode falar and a kitchen, ignorando completamente esse D aqui, tá? Eles fazem muito isso. There is a living room, a bedroom and a kitchen in my house. Isso traz agilidade na hora de você falar. O que eu quero te mostrar aqui, então? Então, é um tipo de pergunta, né, muito frequente. Vamos supor que você vai fazer uma viagem para fora e você quer saber como que funciona, como é que é aquele apartamento por dentro, como que é aquela casa por dentro. Então, oh, there is a living room, there is a bedroom and a kitchen in my house. Percebe? Então, tem no sentido de haver. Então, todos eles a gente está usando essa base de there is, there is. Agora, eu posso, ao invés de falar só there is ou is there para poder perguntar, eu posso adicionar um acessório. E aí, olha só o que vai acontecer. Eu posso usar essa base de there is, mas botar um complemento falando assim, olha, me deixa saber, me avisa, tá? Me avisa se tem qualquer coisa que você precise, tá? Então, se houver, se tem qualquer coisa que você precise, me avisa. Então, eu posso adicionar o acessório antes e falar assim, ó, let me know. Então, eu tô botando um acessório de let me know. Isso aqui não é um complemento, vamos chamar isso aqui de acessório, beleza? Então, ó, let me know, me deixe saber se, vamos incluir o if também. Let me know if there is, porque é uma afirmativa. Então, me deixa saber se há, se tem qualquer coisa que você precise. Então, aqui a gente vai pegar e vai botar if there is anything you need. Percebe, ó? Me deixe saber se tem, se há qualquer coisa que você precise. Bota o complemento anything you need. Let me know if there is anything you need. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no Sirma é o seguinte. Observa o que eu te mostrei. There is a woman waiting for you. There is a gas station. There is a living room. É muito comum, tá? Ao invés deles falarem there is, eles contraírem isso daqui e ficar there's. There's. Então, eu quero te deixar presente para isso daqui, tá? Ó. Muito, muito comum eles falarem there's. Esse there's, então, seria o there is. There is, ok? Então, vamos botar aqui sem cor. Então, there's a gas station across the street. There's a living room, a bedroom and a kitchen in my house. Tá? Então, pode ser there's. Aqui não tem como contrair. Is there, não tem como contrair. Aqui tem, there's. Então, aqui também, ó. Ao invés de falar, let me know if there is anything you need, ele pode contrair e ficar, let me know if there's anything you need. Ou there is anything you need. Aqui podemos aplicar efeito cotonete desse is para o anything, fica is anything. Let me know if there is anything you need. If there is anything, there's anything you need que você precise. Esse let me know também tem uma dica aqui de pronúncia. É muito também provável, muito comum, ao invés de eles falarem let me know, eles falarem meio que let me know. Let me know. Tanto que até na escrita,
quando eles estão escrevendo de forma informal, eles costumam pegar esse let me e botar assim, ó, let me, porque o som fica tipo let me, ignora completamente o T, percebe? Então, let me know if there's anything you need. Ou eu posso virar e falar assim, olha, me avisa, usando ainda esse acessório de let me know e a base if there is, falar assim, ó, me avisa se tem qualquer coisa que eu possa fazer, né? Então, let me know if there is anything I can do. Então, se existe qualquer coisa que eu possa fazer. Let me know if there is anything I can do. If there is anything, você pode usar também aqui a contração, tá? Tranquilamente. Ou, para complementar isso daqui, se tem algo que eu possa fazer para ajudar você, por exemplo. Então, ficaria, let me know if there is anything I can do. E eu só acrescentaria aqui mais complemento. To help you. Para te ajudar. Para ajudar você. So, let me know if there's anything I can do to help you. Let me know if there's anything. Or if there is anything. If there is anything. Eu acho que aqui eu falaria if there is anything, ok? Então, a contração, ela não é, tipo, obrigatória, percebe? Então, let me know if there is anything I can do to help you. Então, percebe, ó. Outra coisa que legal, então, eu vou até destacar aqui para vocês de outra cor, esses vocabularies, tá? Para ficar bem highlighted para você aí as palavras que a gente tá vendo. Então, ó, nearby, essa ideia de, tipo, perto daqui, ao redor daqui, então, nearby, ATM, que é a ideia de aquela máquina de sacar dinheiro, de caixa rápido. Ah, acho que é caixa rápido, né? Tipo de 24 horas, enfim. Então, ATM. Coffee shop, que é a ideia de cafeteria, de uma loja de café, né? Que você vai para tomar um café, enfim, sentar, bater um papo, anyways. Gas station, tranquilo, né? Posto de gasolina. Across the street, quer dizer, do outro lado da rua. Olha que combinação boa de vocabulário. Across the street. What else? Que mais? Let me know, quer dizer, me avisa, né? Me avisa, me deixa saber, me fala. Então, você pode falar, oh, let me know. Let me know if there is anything you need, if there is anything I can do. Wonderful. Lindo. Vamos lá. Outra possibilidade que a gente pode usar com essa ideia de there is é a gente falar assim, olha, perguntar. Você sabe se tem o quê? For example, você sabe se tem uma forma melhor de traduzir essa palavra? Então, é um tipo de frase de possibilidade bem útil para quem estuda inglês, porque às vezes a gente está nesse processo, né, de traduzir coisas all the time. Então, vem cá, você sabe se tem uma forma melhor de traduzir essa palavra? Então, tá vendo? Você sabe se tem. Então, opa, se há, se existe, não é um tem de posse. Então, vamos usar essa ideia de there is. Então, ao invés de eu falar let me know, eu vou usar o acessório. Você sabe? Pergunta. Do you know? Você sabe se? Do you know if? Então, percebe essa diferença? Uma coisa é eu falar, oh, let me know if. Outra coisa é eu falar, do you know if? Percebe? Você sabe se há? Se existe? Então, fica, do you know if there is o quê? Uma forma melhor de traduzir essa palavra. Então, fica, if there is a better way to translate this word. Então, olha que frase essencial. Você sabe se existe uma forma melhor, um jeito melhor de traduzir esta palavra? So, do you know if there is a better way, tá repetindo comigo em voz alta, to translate this word? Então aqui, ó, do you know if there is a better way to translate this word? Para traduzir essa palavra. Aqui, não preciso nem te falar de novo, né? Tem efeito cotonete. Is a, tá vendo um padrão aqui, ó? Quando tem esse is com a, chance são que a gente vai poder aplicar assim efeito cotonete. Então, do you know if there is a better way to translate this word? Ou você pode falar there's. Do you know if there is a better way? If there is a better way? If there is a better way? Vai lá. Do you know if there is a better way? If there is a better way to translate this word? Ou eu posso perguntar, você sabe se tem um jardim
atrás dessa casa? Então, ou atrás da casa, enfim. Então, de novo, você está querendo alugar um lugar para você ficar na praia, enfim. Então, vem cá, você sabe me dizer se tem um jardim, que eu sou apaixonada por jardim. Então, você sabe se tem, se há, se existe um jardim atrás da casa? Então, vai ficar assim, ó. Do you know if there is a garden behind the house? Olha outro vocabulário, outra combinação boa de vocabulário para você, ó. Te falei que ia ser uma aula bem completa, né? Um jardim, a garden. Deixa eu te dar uma dica de pronúncia aqui, ó. Para você poder falar jardim, você pode falar garden, mas na maioria das vezes os americanos falariam assim, ó, garden, garden, a garden. Do you know if there is a garden behind the house? Olha outro vocabulário legal aqui, outra combinação boa. Então, atrás da casa, na parte de trás. Behind, behind the house. Atrás da casa, ó. Do outro lado da rua, across the street. Atrás da casa, behind the house. Atrás do banco, behind the bank. Very good. Do you know if there is a garden behind the house? Ou eu posso ainda perguntar, você sabe se tem um shopping perto daqui? Perto do hotel? Vamos supor que você está querendo, sei lá, ficar naquele hotel. Então vem cá, você sabe se tem um shopping? Que eu sou a pessoa do shopping. Você sabe se tem um shopping? A mall? Do you know if there is a mall near here, perto daqui? Pode ser assim, ó. Do you know if there is a mall near here? Ou ao invés de falar near here, o que eu posso falar, ó? Vocabulário que você aprendeu comigo. Nearby. Do you know if there is a mall? If there is a mall nearby? Fazendo a contração aqui, né? There's a mall. Do you know if there's a mall nearby? Percebe? Ou near here. A última possibilidade, olha o tanto de possibilidade, hein, usando essa ideia de there is. Só aqui que a gente alterou porque é uma pergunta, né? Então ficou is there. Ah, uma coisa que você pode estar se perguntando aqui é o seguinte, Gabi, aqui também é pergunta. Por que não ficou is there? Por que ficou there is com estrutura de afirmativa? Por conta desse complemento aqui, ó. No complemento, no do you know, você já acionou pergunta. Por isso que você botou o do. Então, o que vem depois não precisa acionar a pergunta. O que é o acionar a pergunta? Seria você inverter aqui, ó, para marcar a pergunta, entendeu? Então, como tem esse do you know aqui, já acionou pergunta, o resto pode ficar com uma estrutura de afirmativa mesmo. Tudo bem? Perfect. O último grupo de possibilidades que eu trouxe aqui, usando essa ideia de there is, agora eu vou te apresentar esse there are, para te mostrar essa variação, tá? Bem fácil de você conseguir entender. Eu posso falar assim, ó. Olha, tem muitas atrações para visitar em Lisboa. Nossa, eu viajei para lá, gente, foi incrível, inclusive, a experiência. Então, eu posso falar assim, olha, que tem, existem, percebe? Muitas atrações. Agora, quer dizer, eu não estou falando que tem uma cafeteria, um restaurante, um caixa rápido, uma mulher, um posto de gasolina, uma sala de estar. Percebe que tem algo em comum? Aqui eu vou falar que existem muitas atrações, ou seja, plural. Então, como que vai ficar essa estrutura? Ao invés de eu falar there is, eu vou falar there are, porque agora o meu complemento ele tá no plural. Então vai ficar there are. Pegou? Eu quero falar assim, ó, que tem muitas atrações para o quê? Visitar em Lisboa. Então, eu vou pegar, vou adicionar aqui um acessório de there are a lot of. Ou seja, existem muitas. Esse a lot of, som de V. É essa ideia de muitas. Ou pode ser many também, tá? Poderia botar many aqui. Então, quer dizer, there are a lot of atrações. There are a lot of attractions to visit in Lisbon. Tem muitas atrações para visitar em Lisboa. There are a lot of attractions to visit in Lisbon. Olha o super efeito cotonete que a gente vai ter aqui, ó. Primeiro desse there pro are,
There are, there are, there are, there are a lot of, there are a lot of. Então aqui a gente tem efeito cotonete desse there pro are, pode aplicar e fica mais fácil de falar, né? There are, there are. E desse a lot pro of, a lot of, a lot of. E vem, ó, a lot of attractions. Wow! There are a lot of attractions. There are a lot of attractions. Por isso que é importante você saber sobre efeito cotonete. Porque se você não está criando essa expectativa, se você cria a expectativa que um nativo vai falar there are a lot of, você vai frustrar na hora que ele falar. Você não vai conseguir entender. Então, there are a lot of attractions to visit in Lisbon. Então, existem, há muitas atrações. Então, não é um ter de posse, eu tenho um celular, eu tenho um carro. Não, é que existem várias atrações lá, percebe? Então, tudo está respeitando aquela nossa intenção que eu marquei lá no início. Ou pensando em business English, inglês para negócio, saindo um pouco dessa ideia de viagem, eu posso falar assim, olha, que existem muitas oportunidades para aprender nessa empresa. Então, tem muitas oportunidades para aprender. Nossa, muitos cursos, muitas imersões. Então, ficaria there are a lot of opportunities. Olha que interessante. Opportunities. There are a lot of opportunities to learn at this company. Então, há muitas oportunidades para aprender nesta empresa. Opportunities to learn at this company, nesta empresa. Então, aqui de novo, ó, você pode aplicar efeito cotonete. There are a lot... Aqui dá para fazer também, tá? Dá para emendar tudo. There are a lot of opportunities. Então, aqui, ó, a lot of opportunities. Então, você pode conectar tudo isso aqui bonitinho na hora de pronunciar. There are a lot of opportunities to learn at this company, Ou ainda usando essa ideia de there are, quer ver, ó, também aqui, percebe que a gente está falando no plural, ó, opportunities, muitas oportunidades. Eu posso falar aqui, story of my life, história da minha vida, isso aqui, ó, tem muitas pessoas que não gostam de cozinhar. Existem por aí muitas pessoas que não gostam de cozinhar. There are a lot of people who don't like to cook. There are a lot of people who don't like to cook. Quer dizer, tem muitas pessoas que não gostam de cozinhar. Aqui já não dá para aplicar efeito cotonete desse a lot of pro people. Então, a lot of people fica normalzinho. There are a lot of people who don't like to cook. Aqui dá para aplicar um efeito cotonete nesse don't. Ao invés de falar don't, pode falar meio que só don't. É bem comum eles fazerem isso no don't, tá? Eles ignoram o som do T. Ou você pode falar don't. There are a lot of people who don't like to cook. Or who don't like to cook. Who don't like. Também poderia ficar tipo um brown, tá? Anota isso daí também que é importante. There are a lot of people who don't like to cook. Story of my life. É a história da minha vida, isso daqui. Então, gente, olha que incrível. Aqui foram, então, ó, 5 grupos, cada um eu dei 3 exemplos aqui, colocando o quê? Acessórios para você. E a gente viu, então, o quê? Essa ideia de there is, né? Pegando variações, quer dizer, você podendo falar também is there, então mudando a base, né? Se for pergunta, ou a gente podendo falar there are. Se fosse esse there are na pergunta, ficaria are there, tudo bem? E aí você entendeu o uso dele, então você vai usar isso no sentido de ter, de haver, de existir. Por exemplo, para ficar mais claro ainda, quando você está falando de lugares, tipo você falando assim, tem uma cafeteria, tem um restaurante, tem um caixa rápido para sacar dinheiro, percebe? Ó, ou afirmando, tem um posto de gasolina, Percebe? Então, olha só esse padrão. Isso vai te dar autonomia para você poder saber em que tipo de contexto você usa esse there is. Mas não só para lugares. Você pode falar também que tem uma pessoa fazendo tal coisa. Tem uma pessoa esperando por você. Ou, de repente, falar que tem um jeito melhor de fazer tal coisa, percebe? Aqui também de lugar. Ou que tem oportunidades, que tem atrações naquele lugar. Que existem pessoas que não gostam de fazer tal coisa. Então aqui, ó, como eu te falei, é uma aula e um vídeo para você poder assistir
com papel e caneta na mão, e agora que você pegou todos os bizus aqui, ó, de pronúncia, de vocabulário, it's time to practice, ok? Repita tudo isso daqui em voz alta. Se você tiver dúvida em relação à pronúncia dessas palavras, volte aqui de novo no vídeo para poder ver como eu estou pronunciando e você modelar. Tudo bem? Então, aqui está mais uma estrutura para o seu inglês, para a sua bagagem de fluência. Se você não é inscrito aqui ainda no Gabi Modesto Teacher, se inscreva para você poder não perder nenhum conteúdo. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. E se você não me segue lá no Instagram, @Gabi Modesto Teacher também, me segue por lá porque eu posto diariamente conteúdos diferentes aqui do YouTube e completamente dinâmicos, todos com um único objetivo, igual aqui no YouTube, te fazer falar inglês naturalmente, te mostrar que é possível e te fazer ouvir o inglês com clareza. Então me conta aqui nos comentários se você gostou de aprender, se você, Gabi, eu tomei uma consciência dessa estrutura. Eu quero saber como foi sua experiência aqui nos comments below.